papo interessante! Eu sou Maurício Dias e bem-vindos a mais um vídeo do canal! E o tema de hoje será sobre evolução. Que evolução, meu? Isso é coisa de gente burra. Já se viu um peixe, pula fora da água, começa a andar e respirar, aí vira um réptil, sai aí andando, aí pula, vira uma borboleta e sai voando. Pra mim evolução é coisa de Pokémon, meu. Explica aí, vai, como é esse negócio de evolução, vai. Você consegue explicar isso aí? Muito bem, crianças, é meu dever agora lhes ensinar a teoria da evolução. Bem, eu, pessoalmente, acho que a evolução é um monte de besteira. No início, éramos todos peixes. Aí, um dia, um casal de peixes teve um filho retardado. Então, um dia, o bebê retardado saiu rastejando do mar com suas mãos de peixe mutante. E ele fez sexo com um esquilo ou algo parecido e fez isto. Então, esse macaco peixe-sapo fez sexo com esse macaco, transou com outro macaco e que fez vocês. Não existe nenhuma prova que evolução é verdadeira. Você consegue provar que evolução é real, hein? Consegue? Então tá. Bora ter um papo interessante? Então bora, né? Olá, amigos. Tudo bem? Você pode não estar pessoalmente convencido da realidade da evolução, mas é um fato que há uma abundância de evidências para apoiar a teoria da seleção natural. Vou mostrar agora algumas das descobertas científicas mais importantes que corroboram com a teoria de Darwin. Uma das coisas mais notáveis sobre a origem das espécies de Charles Darwin é que ele articulou sua teoria sem saber o mecanismo exato pela qual a variação genética ocorria. Só na década de 1950 que Watson e Crick descobriram o DNA, e os biólogos evolucionistas finalmente tiveram a resposta. O advento da genética é a coisa mais importante que aconteceu no estudo da biologia evolutiva desde a teoria de Darwin. Não podendo deixar de mencionar Gregor Mendel, que abriu um excelente caminho com sua descoberta das leis fundamentais da herança. Como o DNA é universal a toda a vida, sua presença sugere fortemente que todas as criaturas da Terra evoluíram de um ancestral em comum. Ele também explica como a proliferação de mutações genéticas, essencialmente erros de cópia, combinam com o processo de seleção natural, permitem a evolução. Em última análise, o DNA é o motor que impulsiona a mudança. Espécies vêm e vão, mas a vida continua. Esta é a lição essencial da extensa coleção fóssil que remota 3,8 bilhões de anos. Os fósseis são uma cadeia de continuidade utilizada por biólogos evolucionistas para estudar as diversas progressões feitas por espécies conforme elas mudam ao longo do tempo. Os chamados fósseis de transição fornecem evidências de elos perdidos entre duas espécies diferentes, mostrando traços de ambas. Do início da vida como células procariotas unicelulares até a explosão cambriana e o surgimento dos dinossauros e mamíferos. A vida é uma história de adaptação contínua. Na verdade, os paleontólogos conhecem muitos exemplos detalhados de fósseis intermediários entre vários grupos taxonômicos. Um dos fósseis mais famosos de todos os tempos é o Archaeopteryx, que combinam penas e estruturas ósseas peculiares a pássaros com características de dinossauros. Há também fósseis que medem a evolução do cavalo moderno a partir do minúsculo Eohippus. Baleias tinham ancestrais quadrúpedes que andavam sobre a terra, e criaturas conhecidas como ambulocetos e rodocetos ajudaram a fazer essa transição, como indica a anatomia de seus fósseis. Conchas fósseis traçam a evolução de vários moluscos através de milhões de anos. Talvez 20 ou mais hominídeos, nem todos nossos ancestrais, preencham a lacuna entre os australopitecos e os humanos modernos. As mutações fortuitas têm alimentado um processo de tentativa e erro que tem produzido mudanças graduais e dramáticas em muitas espécies ao longo das eras. Algumas ramificações evolutivas funcionaram por um tempo, mas circunstâncias ruins, tais como condições ambientais difíceis ou a introdução de uma espécie rival, levaram à extinção, por exemplo, os mamutes e os tigres dentes de sabre.
outros ambos mostraram ser mais resistentes, permitindo que as espécies continuassem em novas direções. Aves, como um ramo dos dinossauros, são um excelente exemplo. E ainda algumas espécies, tais como os cianobactérias, selacantos e crocodilos, quase não mudaram nada, mostrando que a evolução não conserta o que não está quebrado. Ou seja, se o organismo não precisar se adaptar, não importa o tempo que passe, ele continuará da mesma forma. Descobertas de fósseis também mostram a interligação das espécies ao longo do tempo. Um grande exemplo é a recente descoberta de Archaeornithura memmanai, o mais antigo conhecido membro de um ramo evolutivo que inclui todas as aves vivas. Esta criatura preenche uma lacuna evolutiva muito importante. A maior evidência, para não dizer incontestável, referente aos fósseis é a estratigrafia, o ramo na geologia que estuda as camadas geológicas. E o que isso ajuda na teoria da evolução, você me pergunta? Bem, todos estes fósseis mostram animais em uma camada geológica correspondente às de sua era. Para derrubar a teoria da evolução, bastava um animal fora da camada de sua era evolutiva, como um coelho na camada dos animais da era mesozoica, por exemplo. Isso mostraria que esses animais coexistiram na mesma época, porém, é claro, isso nunca aconteceu. Olha, não sei se eu expliquei direito, mas vou deixar aqui na descrição o vídeo sobre fósseis do canal Papo de Primata. É bem mais detalhado. Também vou deixar o link de toda a série Evidências da Evolução dele. É muito bom, inclusive explica como são os processos químicos utilizados para datar os fósseis e tudo mais. Normalmente, os biólogos evolucionistas gostam de apontar as diferenças entre espécies conforme elas ramificam em ancestrais em comuns, mas também é possível identificar as características que permanecem comuns em ambos. Isso tem o duplo objetivo de mostrar a evolução em ação e as maneiras sutis em que a especificação pode ocorrer. Por exemplo, a forma da estrutura morfológica dos cervos, alces, cavalos e zebras são muito semelhantes. Não surpreendentemente, eles compartilham um ancestral em comum. Da mesma forma, gaivotas e pelicanos são semelhantes em aparência, comportamento e DNA. Novamente, eles compartilham de um ancestral em comum, a partir do qual se ramificam de maneira pequena, mas importante. Da mesma forma, o Homo sapiens e o homem de Neandertal eram mais parecidos do que diferentes, ramificando-se a partir da árvore evolutiva muito recentemente na história. Como Darwin apontou há 150 anos, essas características comuns fornecem dados incontestáveis a favor da evolução, mostrando as maneiras pelas quais as espécies divergem quando as circunstâncias mudam. Um dos argumentos mais convincentes a favor da evolução é a presença de características vestigiais, traços físicos que gradualmente estão sumindo do perfil genético de um organismo. A maioria destes traços são benignos. Eles são conhecidos como bagagem evolutiva, porque mostram como a espécie já foi um dia. No passado, eles precisavam dessas características. Como hoje não precisam mais, aos poucos a evolução favorece o indivíduo que não a possui, de forma que os traços devem desaparecer completamente um dia. Isso demora, é claro, assim como características importantes para uma espécie não aparecem do dia para a noite, como por exemplo o voo dos pássaros ou o tronco de um elefante. São necessários muitos milhares de anos para traços que não são mais necessários à sobrevivência de um organismo para desaparecer. Como não há pressão para o gene ou os genes terem tais características, eles vão, digamos assim, se desbotando ou persistem carregando uma semelhança fraca à sua forma original. Nos seres humanos, um exemplo clássico é o apêndice, que para os herbívoros serve para ajudar na digestão de alguns tipos de vegetais menos digeríveis, ou o dente do siso, que ficou praticamente obsoleto conforme nossa mandíbula foi evoluindo, e hoje só servem para dar problema, ao ponto de ter que serem tirados cirurgicamente. Inclusive existem casos de pessoas que já estão nascendo sem eles. É a evolução acontecendo em nossos olhos. Certos comportamentos também podem ser considerados vestígios, como por exemplo nossa aversão a cobras e alguns tipos de insetos. Nos arrepiar ao perceber o perigo, ou quando recém-nascidos apertam com força qualquer coisa, inclusive com os dedos do pé. Vou deixar aqui na descrição também para vocês o vídeo As Evidências da Evolução em Nosso Corpo, do canal Papo de Primata, também daquela série Evidências da Evolução, que mostra muitos outros exemplos. Então, para terminar,
Vou deixar um exemplo bem fácil de entender como a seleção natural funciona. Existe um indivíduo. Por algum motivo, o tal vai para outro ambiente. O que a seleção natural faz é adaptar sua biologia ao passar das gerações, para que ele possa viver da melhor forma neste ambiente. Isso significa que a primeira espécie vai sumir? Não, apenas se tornar duas espécies distintas. E dessas, podem surgir outras ramificações pelo mesmo processo, tendo assim o mesmo ancestral em comum. E para encerrar, vou deixar uma frase de Darwin para vocês. Não é o mais forte ou o mais inteligente que sobrevive, e sim o que melhor se adapta. E aí, meus amigos? Vocês gostaram do vídeo? Deu pra entender? Ficou tudo bem explicadinho? Ou ficou dúvidas e tudo mais? Eu vou deixar aqui na descrição também o canal do Pirula. O cara tem uma série muito boa sobre evolucionismo. Aliás, são várias séries falando sobre o assunto, inclusive refutando argumentos, tirando dúvidas. Entra lá que é muito bom. E com essas duas sugestões, o Papo de Primata e o canal do Pirula, tenho certeza que você nunca mais terá nenhuma dúvida referente ao assunto. Muitas pessoas dizem que a evolução é apenas uma teoria, como se fosse apenas uma ideia. No tempo de Darwin e Wallace, realmente podiam dizer que era apenas uma teoria, uma ideia. Como se uma teoria científica fosse realmente apenas uma ideia colocada. E não, quem conhece sabe que é o patamar mais alto de uma tese científica é a teoria. E dizer que não acredita na evolução é equivalente você dizer que não acredita na gravidade, por exemplo. Como mostrei no vídeo, são vários estudos que comprovam essa teoria. Não só com estudos de biologia comprovam o evolucionismo, inclusive genética, desde lá dos primeiros estudos de Crick até geologia e também química. Então já não é mais uma questão de acreditar, é um fato científico. Para uma pessoa não acreditar no evolucionismo, de duas uma. Ou ela não conhece, não sabe do que está falando, ou foi criada com convicções e dogmas que faz ela fechar o olho para todas as evidências e acreditar naquilo cegamente. E é isso aí, se você gostou, dê seu like, compartilhe com seus amigos, deixa aqui escrito o que você achou do vídeo de hoje. E eu quero mostrar para vocês um presente que eu ganhei. Olha só que máximo. É a tríade dos deuses incas. O condor, o jaguar e a serpente, representando o céu, a terra e o submundo. A serpente para os incas simboliza também a sabedoria. E aí, curtiram? Eu ganhei esse presente aqui do Márcio. Aí, Márcio, valeu! E eu espero vocês no próximo vídeo. Agradeço a companhia, aquele abração e até mais!